Lembrando aos irmãos que dia 19 de agosto, na Olaria, começa às 4 da tarde, termina às 23 horas. Os preleitores já estão convidados, o cartaz já está acontecendo. Ajude a divulgar. Quem não tem a t-shirt, pode procurar o diácono Samuel para estar adquirindo a t-shirt. O que muda? Muda que a gente tem uma organização melhor do evento, divulga o evento, e o mais, que nem eu brincava com o pessoal da minha turma, o mais melhor de tudo é que atrás vai escrito, posso orar por você? Então, se você usa essa t-shirt na rua, você está se colocando à disposição do reino. E o reino não é placa, o reino é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Amém? Quem tem visão no reino não requer trono. Agora, quem tem visão em trono quer cargo. Eu não quero cargo, eu quero a presença do Senhor. Por isso que a olaria ela é importante para aqueles que estão assim mais ou menos. Venha cultuar ao Senhor 7 horas de adoração. Isso é só para os corajosos. Os covardes, voltem. Os corajosos adoram o Senhor em 7 horas de adoração. Amém, igreja? Amém. Primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 6. Acharam o livro de Gênesis? Alguma dúvida? Alguma dúvida do livro de Gênesis? Não? Glória a Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 6. Versículo 8 e 9. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé o quê? Andava com Deus. Eu só ouvi o Samuel. Noé o quê? Andava com Deus. Boa. Tome o teu assento, em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Eu fico admirada com a palavra do Senhor. Agora eu achei um concorrente, né? O Hugo também tem estado ali admirado com a palavra do Senhor. Temos alguns admiradores da palavra, isso muito me alegra, porque até incentiva a estudar mais. Porque daqui a pouco está passando a gente, pastor Hélio, nós temos que correr aí. E eu fico admirada com a palavra do Senhor, por quê? Porque no capítulo 6 de Gênesis, mal tinha feito o mundo, já estava decretado o fim dele. Se nós formos ler alguns versículos anteriores, nós vamos reparar que o Senhor, Ele quis dar fim na humanidade. Quando eu fui estudar, confesso aos irmãos que não me aprofundei muito não, nas literaturas, na arqueologia, mas o que alguns historiadores apontaram é que o desagrado de Deus estava com a maldade do ser humano. A maldade do ser humano. E eu repito, a maldade do ser humano. Nessa semana, se eu não falhar, acho que foi ontem, o diácono Samuel fez um stories falando a respeito de atitudes. E muitas das vezes a gente fala muito e age pouco. Muitas das vezes a gente aponta muito e faz pouco. E acaba que nós nos tornamos maus, mesmo que não seja a intenção. Acaba que nos tornamos maus, porque nós temos, por defeito, um vício muito grande de só esperar receber. Eu sempre espero receber. Eu só quero receber. Mas eu me esqueço que eu também posso dar. E eu falo por experiência dentro dessa igreja. Hoje, a gente pode dizer que a cooperadora Tarciana é fruto do que nós demos para ela.
Nós demos para ela carinho, não custa dinheiro. Demos para ela um abraço. O mais importante, na atualidade, nós demos para a cooperadora Tarciana aceitação. Aceitar ela como ela é. E não é só ela. Nós temos o diácono Tomás. Quem sabe aqui, a irmã Marina sabe, os mais antigos sabem, como que ele era no começo. E por que ele está hoje nessa situação? Porque nós demos. Nós demos para ele um braço, um ombro. Nós demos as nossas orações. Nós demos atenção. Quem não precisa de atenção? Todos nós requeremos atenção, mas nós queremos atenção, mas nós não damos. E quando eu vejo que Deus falou sobre a maldade envolve muito esse egocentrismo, que já não é de hoje, mas hoje só está piorando. Nós queremos o conforto nosso, o bem-estar nosso. Quero estar no lazer, quero estar no descanso, quero estar fazendo o que o meu corpo quer que eu esteja fazendo. Mas nós estamos falando aí, nós estamos vindo de uma sucessão de palavras onde negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz, vai atrás de Jesus. Quando eu vejo que Deus quis eliminar a humanidade, é porque se calhar, segundo alguns historiadores, não vou dizer que é verdade, porque a Bíblia não me dá subterfúgio para afirmar, se calhar só tinha Noé, um homem de Deus. E como nós lemos no segundo livro de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Deus, Ele não poupou os anjos que caíram, também não poupou a primeira humanidade, mas poupou a Noé, o apregoador, olha lá, o pregoeiro. Quando eu li essa passagem em casa, eu entendi que o amor, nós temos falado isso nas quartas-feiras, quando falamos de Filipe, de Simão, o amor começa por falar de Jesus. Pregoeiro. Então, eu entendo que quando nós lemos, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, é porque Noé fazia uma diferença naquela geração. Ontem eu coloquei isso no grupo da igreja. Vamos fazer a diferença nessa geração. Que geração? A geração do que vocês estão vendo. Eu não preciso falar. Está estampado. Mas nós estamos nos tornando tão maus quanto eles. Porque estamos nos calando. Nós estamos nos tornando tão perverso quanto eles, porque não estamos mais pregando. E pregar não é necessariamente estar com um microfone na mão. Pregar, muitas das vezes, é agir. É fazer a diferença. Ser uma pessoa íntegra, reta, saudável, não tóxica. Ser uma pessoa que não precisa necessariamente que seja toda hora adulado, mas eu posso adular também. É interessante como todos os dias, e eu não falo isso para causar nenhum sentimento em ninguém, mas todos os dias eu recebo uma mensagem do diácono Tomás. Todos os dias eu recebo uma mensagem do diácono Samuel. E pode ser a coisa mais boba que tem. Pode ser a informação mais infame que há. Mas é tão gostoso alguém ligar lá no seu telefone, mandar uma mensagem, mandar um bonequinho, mandar alguém mostrando a língua, fazendo qualquer coisa. Sabe o que significa isso? Que alguém lembrou de você. Deixa eu perturbar a vida dela. E manda lá um negocinho qualquer. Não precisa ser grandes poesias. Eu não preciso ter aqui
o livro de Cecília Meirelles na minha cabeça. Eu não preciso aqui recitar Camões, Lusíadas para a pessoa, não. Basta somente um oi. Você está feia. Você quer um chocolate? Eu vou dizer que quero, vai ter que me levar. Mas o que eu quero dizer é que se o mundo já não servia mais para Deus, que triste notícia que Noé recebeu. Que triste notícia. Eu não sei hoje, se você recebesse uma notícia como essa, qual seria a sua reação? Uma coisa que eu gosto sempre de quando eu estou ministrando é dizer, use da empatia e se coloque agora no lugar de Noé. Lugar de Noé é fácil, não é? Se coloque no lugar da humanidade. Não tem chance nem de justificar. Simplesmente vai acabar. Mas quando a gente se coloca no lugar de Noé, eu não sei os irmãos, é cada um age como o sentimento é. E vale o que vale, não é? Se fosse Noé, talvez eu ia me preocupar. Vai salvar eu, meu marido, meus filhos, ponto. E o resto? Talvez, alguém poderia dizer para Deus, mas e minha mãe? E meu pai? E meus irmãos? E meus sobrinhos? E os meus netos? E os enteados? E os primos dos primos? E os avós? Mas a Bíblia não diz que Noé não fez nenhum questionamento. Apenas obedeceu. E eu quero começar a pregar agora. Até aqui eu só dei uma introdução do que o meu coração conseguiu colher dessa pequena história de Noé, que é mencionado lá no livro de Pedro como pregoeiro. Temos falado sobre legado. Eu não sei o que Noé fez, mas ele foi reconhecido como pregoeiro. De vez em quando eu falo isso aqui na igreja. Se hoje for o seu último dia na terra, o que é que você tem deixado de exemplo? Vão te conhecer como? Sabe a Gorete? Que Gorete? A Gorete, aquela mulher lá, aquela doida que pulava lá descalça. Ah, sei. Então ela morreu. Foi para a glória. Ou não. Porque o meu particular com Deus é eu e Deus. O por fora todo mundo diz que eu fui para a glória. Mas fé sem obra diz outra coisa. Obra sem fé. Comunhão sem comunhão. É tanto se permanecer, se continuar, se creres, verás a glória de Deus. Se fores batizado, serás salvo. É tanto se, uma palavra tão pequena, se, que te leva para um lugar que você talvez não deseja. O que é que eu deixo hoje? Se eu sumir e alguém te perguntar, como é que você vai me descrever para essa pessoa? Eu com certeza você tem um jeitinho de descrever a pastora Gorete. De alguma maneira você vai dizer, pastora Gorete. Alguns vão dizer, graças a Deus, foi tarde. Outros podem dizer, podia ter ficado mais. Outros vão dizer, eu deveria ter aproveitado mais dela. Ela era chata, mas pelo menos ela se importava com um evangelho de verdade. Eu falo com os irmãos e a minha garganta está cheia, vontade de chorar. Porque hoje nós estamos vivendo um evangelho domingueiro. Do dá ou não dá. Sabendo que Jesus, quando Ele se entregou por nós, foi uma vida. Uma vida. Se a gente for estudar, desde o nascimento de Jesus até a sua morte, foi tudo por amor. A mim e a você.
Jesus não tirou nenhum dia de folga quando ele foi homem e andou por essa terra. Jesus não tirou um período de férias quando ele andou por essa terra. Jesus, é como eu disse aqui em algum momento, eu não vi a Bíblia falar de Jesus na casa dele. Se alguém viu, depois me mostra. O único momento que eu vi Jesus na casa dele foi quando ele nasceu. E nem a casa dele era. Era um lugar ali, de receber animais. Foi levado para o Egito depois de ter sido ameaçado. Ficou lá por um tempo. E de lá depois volta do Egito, volta para Nazaré, volta para Galileia. Para então dali se cumprir. Nem Jesus teve uma vida tranquila, ainda que a missão dele era só nos amar. Mas ele não parou nenhum momento. Hoje nós paramos por qualquer cena. E nós conseguimos colocar a culpa, justificar a nossa falta de empenho, a nossa falta de responsabilidade, a nossa falta de apego com Cristo. Nós colocamos a culpa em tudo, desde o cansaço até o trabalho. Colocamos a culpa em tudo, mas a bem da verdade, eu estou falando estou falando de mim. Quando nós quer, nós dá jeito. Quando a gente se compromete, a gente não faz o sol parar porque não consegue, mas é quase isso. E o que eu quero hoje falar com os irmãos sobre essa pregação é que quando Noé recebe essa notícia, o primeiro princípio dele ter recebido essa notícia, logo já fala ali, Noé andava com Deus. Quantos na Bíblia nós vemos esse tipo de tratativa? Talvez Enoque? Talvez Moisés? Talvez Jacó? Não sei. Andar com Deus não é para qualquer um. Alguns historiadores informam que Noé era o único que acreditava ainda em Deus. Mais ninguém. Nós estamos caminhando hoje para essa realidade de novo. Não sei se a igreja está ouvindo a pregação. Amém? Eu tenho visto de tudo. Pastores de 40 anos negar a fé. Recentemente. Informações do tipo que o inferno é lazer. Informações do tipo, Jesus foi só um homem histórico. Nós estamos ouvindo de tudo. E sabe qual é a consequência disso? Uma hora cede. Uma hora a cabeça cede. E é por isso da necessidade de andarmos com Deus. E andar com Deus, sim, significa andar no meio do povo de Deus. Sim, significa estar aonde Jesus está. Sim, significa estar cultuando em comunhão. Sim. Porque não tem outra forma de nos alimentarmos de Deus. Porque lá fora, o que estão mais falando é o contrário. Mas quando nós estamos aqui dentro, nós escutamos Deus, Jesus, Espírito Santo, poder de Deus, renovo, restauração, cura, batiza, Ele vai voltar, se arrepende, corrige, volta, vai jejuar, vai orar, vai pregar, vai cantar, vamos estudar, vamos vencer. E o que o mundo está ensinando a gente? É assim mesmo, deixa andar. E quantos de nós estamos nessa toada? E alguém ainda pode falar assim, não, mas eu não abro mão. Eu não abro mão desse evangelho. Só que eu volto a falar a respeito do stories do Samuel. Falar até a jumenta que nós lemos no livro de Pedro, falou. Atitudes se demonstram, atitudes não falam.
Quando nós falamos que adoramos esse Deus, que queremos saber mais dele, que queremos estar com ele, que queremos andar com ele, nós vemos ao longo de uma semana quanto tempo nas nossas atitudes nós dedicamos a ele. Quanto tempo nós dedicamos ao rebanho? É sua obrigação também. Não pense que eu estou aqui sozinha nisso. A Bíblia diz que Jesus, quando encontrou Pedro, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Se tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos. Se tu me amas, foram 3 vezes. Então cabe a você, cabe a mim. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Hoje, ninguém cuida de ninguém. Ninguém cuida de ninguém. Só estamos querendo ser cuidados. Mas depende. Nós queremos ser cuidados conforme nos agrada também. Se vier cuidar e machucar, também vou embora e não volto mais. E uma frase que eu li ontem é bem verdade. O pastor não pode escolher a ovelha, mas a ovelha escolhe pastor. É conforme cabe no seu sentimento, não é? Eu escolho o pastor por nível bíblico, por testemunho. Eu escolho o pastor por conhecimento e mais perto de Deus. Como diz o pastor Hélio, o mais crente que for, eu quero estar perto. Independente se ele é espinhudo, se ele é um sal grosso, independente se ele tem o cajado bem apontado na mão, se ele anda com a vara numa mão, cajado na outra, vai de um lado, vai do outro. Porque eu sei que Deus fala com ele. Então se fala com ele, qualquer hora, se eu andar torta, vai cortar para o meu lado. E eu prefiro que corte. Ainda que eu me chateie, porque é verdade, sou humana, mas logo amanhã eu estou lá atrás do meu pastor de novo. Coisas que hoje em dia não acontecem. Hoje é assim. Se falou alguma coisa que a ovelha não gostou, ela não está amanhã, não está depois, não está depois, não está depois, não está depois, não está nunca mais. E a gente fala, mas o que aconteceu? Aonde que está Jesus nesse negócio? Aonde que está Jesus nesse negócio? Que evangelho individual é esse? Que evangelho que eu crio, o evangelho meu? Eu crio a minha filosofia de vida. Eu crio como que tem que ser. É eu que crio a liturgia do culto também. Eu também crio as regras da igreja. Eu crio como é que tem que ser. Como é que é isso? E ainda a gente encontra pessoas por aí que roncam no peito falando, eu sou crente. Crente até o capeta é. Ele acredita que Deus existe, então ele é crente. Agora nós temos que ter uma vida separada com Deus, e isto mostra através de atitude. Porque Noé andava com Deus, o que será que Noé fazia? Por que ele foi considerado como pregoeiro? Como que você é considerado hoje? Hoje. Se eu tiver que falar de você e você falar de mim, qual é o sinônimo que eu dou para você? O que é que você está fazendo eu ver em você? Nada? Então só faz parte. Não. Uma mulher de oração, um homem de conhecimento. Não, um homem comprometido com a obra, está sempre à disposição. Não. Aquele ali, não, aquela lá, não, aquela ali louva muito, aquela lá prega muito, aquela lá não falta, aquela lá está sempre com a gente, não, aquela lá estende a mão o tempo todo. Já pensou se hoje o culto fosse feito consoante você? Responde aí, como que ia ser a parte do louvor? Se o culto hoje fosse feito consoante você, como que ia ser a pregação? Se hoje a igreja, a luz que está acesa, o ventilador, se hoje as contas da igreja dependessem de você, como será que estavam as contas da igreja hoje? Vocês estão entendendo?
Se a organização da igreja, a limpeza do carpete, o cuidado com essas cortinas, com os instrumentos, se fosse depender de você, como que ia estar hoje a igreja? Agora eu vou virar a pergunta. Como é que está a sua casa? Arrumada? Sem o pó? Abastecida? Cuidada? Pode até não estar com muito abastecimento, mas não faltou nada. É a casa do pai? Tem quem cuida, não é assim? Eu estou falando de um homem que eu não sei o que ele fez, mas ele chamou a atenção de Deus. E o Senhor falava no meu coração, ainda tem alguns que chamam a minha atenção. É isso que o Senhor começou a me provocar. O Senhor falava, ainda tem quem chama a minha atenção. Eu ainda olho aqui de cima, vejo e olho. Eu sabia que você ia desenvolver isso. Aleluia. Aleluia. É como se eu visse Deus lá em cima falando assim, olha, eu vou te contar um segredo. Eu vou destruir toda a humanidade, mas você, hoje, eu vou te dar uma segunda chance de começar de novo. Aleluia! Acho que você não está entendendo, mas hoje é o que o Senhor falou no meu coração. Daqui para trás, Noé, não fica ninguém, mas você, através do seu testemunho, através da sua vida, através do seu comportamento cristão, eu vou salvar você e a sua casa, e ainda vai ter uma nova geração, porque você chamou minha atenção. Aleluia, aleluia. A pergunta que eu fazia para Deus é, será que eu estou chamando a sua atenção? Se todos falharem, não deixa eu falhar. A minha oração na madrugada foi intensa, eu orei por tanta coisa. Deus, se eu falhar na madrugada, se eu falhar, não deixa eu falhar não. Me mostra, me corrige, torce a minha orelha. Eu sei que eu não vou gostar, mas é melhor assim, é melhor. É melhor o Senhor me trazer para perto, ainda que chorando, do que eu perder, sem sequer deixar uma oportunidade de me consertar. Noé recebe uma ordem para construir, não era um barquinho, mas era uma arca. Alguém sabe as dimensões da arca? Ela é praticamente considerada um pequeno estádio de futebol. Tem noção disso? Os homens devem conhecer melhor essa dimensão. Mais de 100 metros de largura, 22 metros de altura. O seu interior tinha aproximadamente mais de 8.000 metros quadrados. Sabe o que é isso? A Bíblia fala que quando Deus dá a instrução para Noé, ele tinha que fazer ainda compartimentos, 2 compartimentos abaixo, colocar uma janela em cima, betumar por dentro e por fora. Deixa eu trazer você aqui comigo nesse pensamento. Quando Deus fala que quer você na presença dEle, quando Deus fala que quer você na igreja, quando Deus fala que vai te levantar, quando Deus fala que é para você pregar, quando Deus fala que é para você orar, quando Deus fala que é para você ler mais, quando Deus está pegando no seu pé, é porque Ele está falando, constrói a arca, e não é pequena, constrói a arca porque é para a tua salvação, constrói a sua casa de oração, constrói a sua casa de libertação, constrói o seu escape e livramento, constrói aquilo que vai te dar vida, constrói aquilo que vai te tirar do meio do mundo, constrói aquilo em que eu vou
cantarás. Riandeira badare cantarás. Ninguém quer construir a arca. As pessoas querem chegar com a arca pronta. Você faz parte da família de Noé? Não? Vai morrer junto. A arca, essa dimensão que era para um homem de 600 anos. Hoje nós temos 20 anos, 30, 40, 50 anos. Não estamos dando conta nem das nossas pernas. Tudo não dá. Tudo não dá. Não dá. Não consigo. Não, hoje não. Como é que foi para construir aquela arca, hein? Naquela época, um homem sozinho, já avançado na idade. E se ele falasse para Deus, não dá. Não consigo. Você já pensou? Se hoje a tua família estiver dependendo de você construir a arca, como é que vai ser isso? Se hoje a tua família depender de você construir uma arca, mas não é um barquinho de papel. São dimensões grandes. Você consegue? Você consegue? A pergunta hoje ela é personalizada, é para você, não é para nós. Eu não estou nesse meio, eu tenho a minha arca para construir, você tem a sua. Se hoje a tua família depender da sua oração, da sua comunhão, da sua leitura bíblica, do seu conhecimento, do seu jejum, da sua oração, do seu testemunho, de quem você é, sobe arca hoje? Não? Sim? Guarde para você essa resposta. A gente tem, nessa passagem, o quanto Deus confiou naquele homem que mexeu com o coração de Deus. Achou graça. Porque ele andava com Deus. Com quem você anda hoje? É Deus que anda com você ou você que anda com Deus? Responda. É Deus que anda com você, não é porque Ele não desampara ninguém? Mas você anda com Deus? Estamos na mesma posição de Judas, não é? Judas andou com Jesus, viu o milagre, viu isso, viu aquilo outro, mas por causa de moeda trocou Jesus. Ah, não, pastora, jamais eu farei isso. Não, nós fazemos isso todos os dias, desculpe lá. Todos os dias, não vem com hipocrisia, nós fazemos isso todos os dias. Quando negligenciamos na leitura, na oração, na comunhão, quando negligenciamos no testemunho, na oferta, seja de louvor, seja a oferta na casa do Senhor, em numerário, em prestação de serviço, em ajudar o próximo, ligar para alguém, falar com alguém, mandar mensagem para alguém, cuidar de ovelha, nós negligenciamos isso todos os dias, desculpa. Então, Deus anda comigo, mas eu ando com Deus? Eu tenho que rever os meus conceitos e entender que se hoje fosse o tempo de acabar, será que eu seria um Noé? Ou não? Deus está chamando alguém hoje para dizer que eu vi você. Alguém chamou a atenção do Senhor. Porque não deixou que o tempo, que a situação, que as confusões, que a vida, que a rotina, que os trabalhos, que os intempéries do mundo tirasse você da onde você sempre deveria estar, no centro da vontade do Senhor. E quem está no centro da vontade do Senhor tem sede de adorar o Senhor.
tem desejo de estar com o povo do Senhor. Jesus andava e a multidão andava atrás de Jesus. Hoje eu estou andando e quero que a multidão ande atrás de mim. O Senhor está dizendo hoje: toma a tua cruz, nega a si mesmo e vai atrás da onde tem palavra, onde tem presença, onde tem comunhão, aonde tem oração, aonde tem entrega, aonde tem ainda uma palavra verdadeira, não misturada. Não se contente com essas conversinhas, tudo vai dar certo e vai acontecer. Eu já cansei de falar isso aqui. Nós somos mais que vencedores, é fato que vai dar certo. A gente só precisa saber do recheio dessa história. O recheio é o quê? Adorar, estar em comunhão, estar ali orando, jejuando, pregando, fazendo, acontecendo, cuidando, envolvido, mexido, estando no meio. Jesus sendo Jesus, eu nunca vi uma passagem bíblica de Jesus sozinho. Alguém já? Ele tentou orar sozinho. Não deu também. Não deu também. No Monte da Transfiguração, lá também apareceu. Não deu também. Mas hoje a gente quer fazer o evangelho sozinho. Sozinho. Não, eu oro em casa, eu cultuo em casa, eu creio em casa, em casa, em casa, em casa, em casa. Mas essa casa está precisando de casa. Noé, faz a arca, porque está tudo perdido. Deus está falando para alguém aqui: faz a arca, que o resto vai embora. Foi o que ele falou para mim. Pode preparar, o resto eu vou levar. Deus tem só dado corda para o mundo, para saber se tem Noé. Se tem Noé, tem aonde a gente escapar. Se não tem, vai arder tudo. E não vai ter tempo de justificar. 7 dias antes do dilúvio, preste atenção e agora entenda. 7 dias antes do dilúvio, entra Noé e a sua família para dentro da arca, mais quem? Comida. Deus manda ele levar todo tipo de abastecimento para quanto tempo? Leva tudo que tem, diz a Bíblia. E a Bíblia fala para levar o par de cada espécie, certo? Alguém tem noção de quantos animais entraram na arca? Aproximadamente 45 mil animais, entre aves e animais de pata. Agora eu quero trazer para vocês o entendimento. 7 dias antes da chuva cair. Escuta. Se isso me incomodou, eu quero ver se incomoda você. Se a gente não consegue estar em comunhão com ninguém, como é que eu vou estar em comunhão, trancado dentro de uma arca com 7 pessoas e 45 mil bichos? Conta pra mim. Se eu não praticar o amor diariamente, como é que no dia que precisar estar junto, como que eu estou junto? Está entendendo se tem Noé ou se não tem Noé hoje na igreja? Eu não sei você, mas eu estou aqui trincando. Porque eu me incluo nisso. Como é que estar dentro de uma arca, um espaço fechado com mais de 45 mil bichos e uma família inteira? Como é que faz isso? Ao longo da vida, eu tenho escolha. Não é cooperador terceiro, eu escolho. Eu escolho se eu vou visitar meu filho, se eu vou visitar minha filha. Eu escolho se vou visitar minha mãe. Eu escolho. Mas Deus é tão bom e sabe escolher Noé. Deus escolhe o Noé que tem apego por ovelha, por bicho. Não podia ser 45 mil pessoas? Ia ser mais interessante. Não, só 7 foi suficiente.
Por quê? Por quê? Alguém sabe por quê? Porque é família. Família não tem como você quicar fora. É porque família não tem como você dar um chute e se ver livre, né? Deus está bradando no meu coração dizendo: ei, igreja, somos um corpo ou não somos? Somos família ou não somos? Estamos juntos ou não estamos? Nós podemos ficar dentro de uma arca juntos ou não temos compatibilidade? Vai chutar alguém da arca? 7 dias antes, eu fui atrás de todos os detalhes, mas não vou falar todos aqui. Eu fiquei impressionada. E eu disse, eu tenho que, como eu digo às vezes, pastor Hélio, eu tenho que correr muito para ficar ruim. Porque bom eu não estou. Eu estou tão ruim que eu correndo, eu fico ruim. Eu me coloquei na posição e disse, eu não tenho capacidade. Eu tenho que começar a arca com muita diligência, sabedoria. E eu tenho que começar hoje. Porque não está tendo tempo mais. 7 dias antes de cair uma gota de água, eles entram dentro da arca. Fecha a porta. 7 dias depois, o historiador colocou ali que começou num domingo. Ele que colocou, a Bíblia não fala. 7 dias depois, no outro domingo, começa a água a cair. A Bíblia fala que abrem as comportas do céu, sai água dos abismos, de todo tipo de fonte. E começa a torar água, 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 água. E eu fico imaginando Noé dentro da arca. Agora é que eu vou começar a dizer para os irmãos um detalhe. Presta atenção. Noé tinha culpa da humanidade? Não. Noé tinha culpa do povo ser mau? Noé tinha culpa do povo não estar mais voltado para Deus? Não. Existem lutas que Deus vai colocar você só para contemplar a viagem, porque Ele vai agir no exterior e vai te guardar para dentro da arca, para dizer para você, você está no meio de uma confusão, mas a culpa não é sua. Eu separo você dentro da arca. O negócio tá feio para todo lado. Agora eu falo para Noé, só cuida dos animais e da família, que do resto eu cuido. Quando que eu vi isso? Quando a Bíblia fala que as águas subiram, 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 subiram e subiram de maneira que a arca ela subiu e começou a andar sobre as águas de um lado para o outro. Deus sustentando aquela arca cheia de betume, Deus sustentando aquela arca cheia de bicho, Deus sustentando aquela arca, não deixando faltar o alimento, Deus sustentando aquela arca no meio de cheiro de fezes de animal, no meio de sujeira de bicho, no meio de tanta coisa. Deus só falou para Noé, faz a arca. Deus vai colocar a gente em situação que é só para entrar na arca e esperar o temporal passar. Mas isso depende se você fez a arca. Deus vai colocar pessoas que não têm culpa de nada dentro de uma arca, para esperar Deus tratar com quem Ele tem que tratar. Eu sei que essa palavra não é para muitos,
Porque Deus foi específico, que Deus falou para mim que ainda enxerga algum Noé. Por isso que talvez você está aí no seu lugar e talvez não está entendendo nada. Será que essa palavra não é para você? Eu não sei. O que eu quero dizer é que choveu 40 dias e 40 noites. Choveu. Hoje, se chover aqui 15 dias sem parar, nós encontramos de 10 pessoas, encontramos 15 reclamando da chuva. Entra a parte da atitude, não é? Para de reclamar, vai agradecer. Para de reclamar, você tem uma casa, tem teto, tem isso, tem aquilo, Deus te deu, para de reclamar. Cadê a atitude? Hoje, Deus deu para nós todo o conforto que Ele pode dar. Poderia estar melhor? Poderia, mas poderia estar pior também. Aí você não fala, aí você não vê. Passados 150 dias dentro da arca, 150 dias dentro da arca, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Irmãos, 150 dias que entrou na arca, Deus se lembra de Noé. Aí Deus falava assim: eu não vou deixar lá o tempo todo. Essa luta não vai durar o tempo todo. Essa situação não vai durar o tempo todo. Vai chegar o momento que eu vou dizer para. Mas é o momento de Deus, não é o seu. Eu vejo o quanto Noé era crente. Momento de Deus. Durante esses 150 dias, Noé adora. Ora. Clama. Chora. Deus coloca você, mas Ele também tira. Você vai ver a arca andando sobre as águas. A responsabilidade que está na tua mão é tua família. Você foi escolhido para separar a tua família, para você nutrir a tua família dentro da tempestade que vai acontecer. E aonde é que você está, Noé? Aonde você está, Noé? Fugiu. Deus está colocando mais de 45 mil bichos para você cuidar. Cadê você, Noé? Deus está chamando você para uma obra de construir a arca da salvação da sua família. Cadê você, Noé? Deus está abrindo água da onde não era para ter, para mostrar para Noé que Ele vai acabar com tudo. Passados 150 dias, diz a Bíblia que passa um vento e as águas param de cair e começa cuidadosamente escoar. Atenção, nós não temos a bênção micro-ondas não, tá? Isso é mentira. Se Deus quiser fazer no ato, Ele faz, mas se Ele não quiser, Ele não faz. Se Jesus quiser te dar a vitória agora, já Ele dá. Mas se Ele quiser que você passe pelo processo do escoamento de água, tem que esperar escoar a água. Não? Tem que ser a sua vontade? Não? Sim? Para mim, pode ser o tempo de Deus. Eu aceito. Até porque eu não sei nadar. Se essa arca parar com água, eu morro do mesmo jeito. Agora, atenção. Demorou mais 150 dias para a água baixar. Mais 150 dias. Escuta. Qual é a prova mesmo que você está reclamando? Qual que é a luta mesmo que você está achando ruim? E se a notícia vier e falar para você, historicamente falando, demorou 1 ano esse processo? A Bíblia fala que Noé começou com 600 anos e terminou com 601. Deus, Ele começa a escoer a água. Quando Ele quer. E se Ele não quiser, depende da arca que você fez. Levou comida?
Tá tudo de bem com o povo? Os bichos estão cuidados? Deve estar um angu aquele negócio, né? Com os bichinhos lá. Como é que colocou? Será que Noé colocou ordem na família e falou, hoje eu cuido do pavimento 1, amanhã do 2, do 3? Será que a família ficou tirando cutícula, mexendo no telemóvel, mexendo no pé, enquanto Noé corria para alimentar os bichos? Porque é responsabilidade dele. Já pensou se abre a arca e está tudo morto? Você está entendendo a pregação, igreja? É caso ou não é caso de sair de casa e começar a cuidar das ovelhas? É caso ou não? Vai deixar só para Noé? É com você. A história é com você. Vai deixar só para Noé cuidar de todos os bichos? Já não basta ele construir a arca, agora ele tem que também cuidar de todo mundo. Ah, que interessante. Parece que a gente está vivendo uma coisa semelhante nos dias de hoje, não? Deus está convidando você para construir a arca, para cuidar da família, para cuidar das ovelhinhas, dos boizinhos, dos bichinhos. E agora eu vou te dizer o mais interessante dessa história. A palavra diz, essa mesma palavra, a palavra diz, deixa eu só pegar a referência certinho. Em Gênesis 7, 22, olha que interessante. Tudo que havia no seco, não entendeu, né? Tudo o que havia no seco, morreu. Ai, sabe o que é isso? É melhor mergulhar nas águas do rio da vida. Porque o interessante é que tudo que estava debaixo do mar viveu. Deu para entender? Tudo que estava molhadinho viveu. E o que estava sequinho morreu. E às vezes a gente vem na casa do Senhor, não consegue dar um glória, não consegue dar um aleluia, não sai uma lágrima do olho. O vaso está mais trincado, seco, rachado que qualquer coisa, mas fica com o coração ali, está ali, tá seco. O Senhor ministrava no meu coração. Eu estou dando a segunda chance para Noé. Porque Noé podia entrar no mesmo rolo. Noé podia morrer junto com todo mundo. Mas eu estou dando a segunda chance para Noé. E mais para frente, quando abre a arca, quando sai Noé, a família e os bichos, a aliança que Deus faz com Noé é: multiplica, povoe a terra abundantemente. Você não entendeu não é? Eu sei que você não entendeu. O Senhor está falando que depois que você posicionar a sua vida a construir a arca, quando o processo começar, você vai ver Deus. E quando acabar, você vai ter a certeza de Deus. Porque através da sua vida, Deus vai fazer tudo novo de novo. Tudo novo de novo. E essa palavra que o Senhor deixava para mim. Se Noé achou graça, e Noé conseguiu se salvar e a família, e a partir dele uma segunda chance. Quem o Senhor encontra hoje andando com Deus e achar graça diante de Deus, a promessa continua. Se guarda, guarda a família, cuida dos animais. Vamos povoar abundantemente quando tudo passar. Aonde estão os que vão construir uma nova história com Deus?
Mas quando é uma nova história, não é para voltar de novo para o zero. Porque quando o culto acaba, dá qualquer coisa que parece que esquece a palavra. E volta a julgar. Volta a julgar o próximo. Porque ele isso, porque ela aquilo, porque aquilo outro. Hoje, antes do dia findar, já consegue amaldiçoar 2, 3 pessoas reclamando de qualquer coisa. Muda as atitudes, vai construir a arca. Vai cuidar da família. Vai cuidar do rebanho. Vai fazer sua parte. Ocupa tua mente com aquilo que vem do céu. Defeito todo mundo tem. Defeito toda igreja tem. Defeito não é só a igreja que tem. Empresa tem, trabalho tem, escola tem, faculdade tem. Todo lugar que houver ser humano tem defeito. Então por que nós temos que nos sentir o alecrim dourado, os mais perfeitos do lugar? Por quê? Porque é soberba, orgulho. Deus não se alegra disso. É tempo de descer. É tempo de voltar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu vou construir minha vida de novo como era. Eu andei para trás e minha vida andou para trás também. Eu vou andar agora com o Senhor, mas agora é para valer, até Jesus voltar. Mas isso não tem que ser porque eu estou falando, mas tem que ser porque o teu coração está falando com Deus. Esse Jesus que veio na cruz e não teve dia de folga, não teve dia de férias e não espera tempo bom para te abençoar, Ele te abençoa em todo tempo. É esse que está chamando, escolhendo alguém para dizer assim: esse aí é o pregoeiro. Esse aí é o pregoeiro. Só responde para você ao término agora dessa mensagem. Será que Deus está te vendo como? Como? Se for para Deus olhar para você hoje, como que Ele vai te ver? Qual é o nome? Noé teve um nome. Uma alcunha que eu faria imenso gosto de receber a mesma. Mas só de Deus olhar para mim, já estou no lucro.